Você já ouviu falar de combustível, comburente? O que será que esses termos têm a ver quando nós falamos de reações de combustão? E o que seria a reação de combustão completa ou reação de combustão incompleta? Qual dessas duas é mais danosa para o meio ambiente? Qual delas emite mais poluente para a atmosfera? Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal, vídeos toda segunda, quarta e sexta. Após 4 vídeos sobre o petróleo e mais um de resolução de questões de vestibulares sobre este tema, daremos continuidade ao estudo das fontes de energia. E para isso é importante que nós conheçamos as principais características acerca das reações de combustão, que é a reação química envolvida nos processos de queima. Mas caso você não tenha assistido os vídeos passados acerca do petróleo, estou deixando aí os links na descrição e no card acima. Então vamos iniciar aqui o estudo de reações de combustão, começando aqui pela definição. Então, reação de combustão é toda reação química em que um combustível reage com um comburente de forma completa ou incompleta. Esses termos aqui, combustível, comburente, reação completa ou incompleta, nós vamos estar destrinchando aí, estudando com mais detalhes ao longo do vídeo. Vamos começar a entender aqui o que seria combustível. Combustível é tudo aquilo que pode ser queimado. Então nós podemos queimar diversos materiais, diversas substâncias que estão presentes ao nosso redor, e tudo isso que pode ser queimado nós classificamos como combustível. Aí existem combustíveis mais eficientes, combustíveis menos eficientes, existem combustíveis que queimam com mais facilidade, outros que queimam com mais dificuldade. Mas quando você queima um pedaço de papel, por exemplo, o papel está funcionando como um combustível. A gasolina, quando é queimada para movimentar os veículos, gasolina, etanol, também são combustíveis. O gás de cozinha, quando é queimado para que surja o fogo do fogão para cozinhar alimentos, também funciona como um combustível. A queima da madeira, quando você vai fazer uma fogueira, ou quando você vai preparar o fogo para fazer o churrasco, também a madeira está funcionando como um combustível. Então, tudo aquilo que pode ser queimado, alguns queimam com mais facilidade, outros não, mas tudo aquilo que pode ser queimado é um combustível. E o comburente é o gás oxigênio que está presente nos processos de queima, que eu vou já explicar com mais detalhes mais à frente. Vamos conhecer aqui os tipos de combustíveis. Então nós podemos ter combustíveis que estão no estado sólido, como por exemplo o carvão. O carvão é queimado para fazer o churrasco, principalmente aí aos fins de semana. O carvão funciona como um combustível sólido. A madeira, que também faz parte ali do processo de queima para fazer o churrasco, também funciona como um combustível sólido. A pólvora seria um outro exemplo de combustível sólido, dentre outros exemplos, tá? Enquanto que líquidos, nós podemos citar aqui a gasolina como um combustível líquido, o álcool, o etanol, éter, óleo diesel, são alguns dos exemplos aí que nós podemos citar de combustíveis líquidos. Enquanto que combustíveis gasosos, o principal deles que eu posso citar aqui para vocês é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um combustível extremamente importante, tá? Nós vamos fazer aqui um vídeo exclusivo falando sobre o gás hidrogênio, já que nós estamos fazendo aqui um estudo das fontes de energia. E o gás hidrogênio, aí em outros países, como os Estados Unidos, ele é bastante utilizado como combustível para os veículos elétricos ou veículos híbridos, tá? Então o hidrogênio é bastante importante, nós vamos ter um vídeo exclusivo sobre ele. Além do gás hidrogênio, outro gás que nós podemos citar como combustível é o próprio gás de cozinha, o gás metano, o gás etano e o gás etileno. Então são alguns exemplos que nós podemos citar de gases, de combustíveis gasosos. Vamos falar agora do comburente. O comburente é o gás que sem ele a combustão, que é o processo de queima, não acontece, que é o gás oxigênio. Então, o oxigênio ele precisa fazer parte de um processo de combustão. Não tem como você queimar alguma coisa sem a presença do oxigênio. E locais abertos, locais como por exemplo queimadas em florestas, o oxigênio vai estar presente ali em grande quantidade. E pelo oxigênio estar presente em grande quantidade, acaba que a queimada de uma floresta é muito difícil de se controlar. Já que existem ventos ali, os ventos estão trazendo cada vez mais oxigênio para aquela queima, para aquela chama, e ela acaba se alastrando muito rapidamente.
E existe um experimento bem simples aqui que eu vou mostrar para você as imagens para que você possa ver a importância do oxigênio num processo de combustão, num processo de queima. Então nós temos aqui, por exemplo, uma vela que é feita de parafina, né, que é um dos derivados do petróleo que nós estudamos, que é o combustível. A parafina seria o combustível, é o material a ser queimado, né, parafina. E aí temos a chama da vela. Essa chama da vela vai se manter acesa aí até que o combustível seja totalmente consumido. Até que a parafina seja totalmente consumida, essa chama vai ficar acesa aí, a não ser que alguém assopre para apagar, né? Mas aí, vamos considerar aqui que a gente está colocando um copo em cima dessa vela. E esse copo vai fazer o que? Ele vai limitar a quantidade de oxigênio que vai ficar presente dentro desse copo. Então a chama da vela vai continuar acesa até que todo o oxigênio que está aprisionado ali dentro do copo seja consumido. No momento em que esse oxigênio for totalmente consumido, essa vela vai se apagar. E por que a chama se apagou? Porque para a chama se manter acesa, ela precisa das duas partes da reação. Precisa do combustível, ainda tem parafina, só que não tem mais o comburente, que é o oxigênio. Então sem o oxigênio, a chama não vai se manter acesa. Então precisa que a todo instante tenha oxigênio alimentando essa chama. Então aí é para você entender a importância do oxigênio no processo de combustão. Então para que ocorra a combustão, a gente precisa dessas duas partes, que é o combustível e o comburente. Quanto mais oxigênio tiver disponível, mais facilmente, mais intensa vai ser essa queima, e quanto menos oxigênio tiver disponível, mais fraca vai ser essa queima, ou até ela não vai acontecer, como é o caso aqui da vela. Sem a presença de oxigênio não vai ser possível manter a chama acesa. Vamos conhecer agora o que seria uma reação de combustão completa. Então, a combustão completa ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir todo o combustível disponível. Então, quando a combustão está acontecendo no ambiente aberto, no ambiente com grande quantidade de oxigênio disponível, vai ocorrer do combustível ser totalmente consumido. E nesse caso, é provável que ocorra uma combustão completa. Outra possibilidade de fazer ocorrer uma combustão completa é quando o combustível tem poucos carbonos. Então, vou colocar aqui esse ponto 2 para você. Quanto menos carbono estiver no combustível, mais fácil vai ocorrer a combustão de forma completa, tá bom? Então, quando você está comparando, por exemplo, o gás metano, que tem um átomo de carbono, com o óleo diesel, por exemplo, que tem cerca de 20 carbonos, como o óleo diesel tem muito carbono, vai ser uma molécula mais pesada, é mais difícil de ocorrer a combustão completa do óleo diesel. E é mais fácil de ocorrer a combustão completa do metano, que tem um carbono apenas. Então, quanto menos carbono tiver no combustível, é mais fácil de ocorrer a combustão completa dele. Qual é a importância de nós conhecermos combustão completa ou combustão incompleta? É em relação aos produtos. Quando a combustão for completa, os produtos formados nessa reação vão ser o CO2 e água, gás carbônico e água. Esses sempre vão ser os produtos quando nós estivermos falando de reações completas. Então, de reações de combustões completas. Então, por exemplo, combustão completa do metano vai produzir CO2 e água. Combustão completa da gasolina vai produzir CO2 e água. Então, independente de qual seja o combustível, desde que ele tenha carbonos, tá? Qualquer que seja o combustível, vai produzir CO2 e água como produtos dessa reação. Então é uma informação que você precisa ter aí, tá? Combustões completas geram CO2 e água. E aí vai variar a questão da quantidade de CO2 que vai ser emitida. O metano, por exemplo, que tem um átomo de carbono apenas, ele libera pouco CO2 para o meio. Ele é pouco poluente. Enquanto que a gasolina, que já tem de 8 a 10 carbonos na sua composição, a combustão completa da gasolina liberaria muito mais CO2 para o meio, é bem mais poluente do que o metano. Então existe esse comparativo que é importante de fazer também, de qual combustível é mais ou menos poluente em relação à quantidade de CO2 que esse combustível emite. Outro ponto importante aqui é que toda reação de combustão é uma reação de oxirredução, ou seja, em toda e qualquer reação de combustão, seja ela completa ou incompleta, vai haver variação de NOx. Nós vamos ter substâncias oxidando e substâncias reduzindo. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o objetivo desse vídeo especificamente aqui. Mas se você quiser um vídeo analisando essa questão das reações de oxirredução na combustão, deixe aí para mim nos comentários que eu estarei atendendo vocês, tá? Vamos a um exemplo aqui de combustão completa.
aqui nós temos a combustão completa do metano. Então essa aqui é a cara de uma reação de combustão completa, tá? Só para que você possa ver e identificar bem rapidamente. Como é que eu sei que isso aqui é uma reação de combustão completa? Porque eu tenho o combustível, que é o CH4, que é o metano, ele é o combustível aí. Esse combustível está na presença de um comburente, que é o gás oxigênio. Então sempre vai ter gás oxigênio nas reações de combustão? Sim, sempre vai ter gás oxigênio nas reações de combustão. E por ser uma reação de combustão completa, o que é que está sendo formado aqui? CO2 mais água. Toda vez vai ser formado CO2 mais água? Sim, toda vez que for uma reação de combustão o quê? Completa, tá? Combustão completa produz sempre CO2 mais água. O que pode mudar aqui é apenas o combustível. No caso é o metano, CH4, eu poderia estar usando aqui outro combustível, etanol, gasolina, mas a estrutura da reação vai se manter a mesma, tá? Eu vou ter aqui um outro combustível reagindo com O2, produzindo CO2 mais água. Isso é uma reação de combustão completa, tá? E uma pergunta importante de se fazer aqui é se essa reação está balanceada, e ela não está, ok? Se você for olhar a quantidade dos átomos antes e após a seta, alguns estão diferentes, então vamos fazer o balanceamento dessa reação. O balanceamento em geral começa pelo carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Então vamos lá. Quantos carbonos nós temos aqui no reagente? Nós temos um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono aqui no metano. Então também tem que ter um átomo de carbono no produto. E existe um átomo de carbono no produto que está no CO2. Então o carbono está balanceado. Tem um carbono antes e após a seta, antes e após a reação. Vamos ao hidrogênio agora. Aí a gente olha para onde tem maior quantidade. A gente tem 4 hidrogênios aqui no reagente, quer dizer então que nós precisamos também ter 4 hidrogênios aqui no produto. E no produto tem 2 hidrogênios no H2O. Então para balancear o hidrogênio a gente precisa multiplicar por 2 a molécula de água. Então a gente coloca um 2 ali na frente, dessa forma a gente vai ter 4 hidrogênios no produto e 4 hidrogênios no reagente. Agora ele está balanceado. Agora vamos ver o oxigênio aqui no produto. Aqui no produto nós temos um total de 4 oxigênios, 2 no CO2 e mais 2 na água, o que dá um total de 4. Quer dizer então que nós temos que também ter 4 oxigênios no reagente. E no reagente nós temos 2 oxigênios. Então para balancear o oxigênio a gente deve colocar um 2 aqui na frente da molécula de O2. Dessa forma vamos ter 4 oxigênios no reagente, 4 oxigênios no produto. Agora sim a reação está balanceada. Ok? Então guarde essas informações. Toda vez que você estiver diante de uma reação de combustão completa, sempre o produto formado dessa reação de combustão completa vai ser gás carbônico mais água. Aí você vai ter a questão dos poluentes. Eu posso comparar aqui a combustão do metano, que está gerando 1 mol aqui de CO2, 1 mol de poluente para a atmosfera. Eu poderia comparar com a gasolina, por exemplo. A gasolina vai gerar mais ou menos mols de CO2. Aí eu escreveria a reação, as comparações aí da combustão do metano com a combustão da gasolina e compararia qual dos dois é mais poluente. Então é importante você ter essas ideias aqui acerca das reações de combustão. Vamos conhecer agora um exemplo de combustão incompleta. Aqui eu tenho a combustão incompleta do C4H10, que é o butano, que é o gás de cozinha. Nessa reação de combustão incompleta, perceba que o que está mudando aqui são os produtos formados. Aqui vai produzir o CO, que é o monóxido de carbono, mais água. O CO2 só é produzido nas combustões completas, tá? Na incompleta é produzido monóxido de carbono mais água. Continua sendo uma combustão porque nós temos o combustível, que é o butano, que é o C4H10, e o comburente, que é o gás oxigênio. E é uma combustão incompleta porque está produzindo monóxido de carbono mais água. E essa reação aqui está balanceada? Não, vamos fazer o balanceamento dela. Começando aqui pelo carbono, perceba que tem 4 átomos de carbono no reagente, então precisamos também ter 4 átomos de carbono no produto. E aqui no produto tem um carbono apenas ali no monóxido de carbono. Então para balancear nós vamos colocar um 4 aqui na frente da molécula de monóxido de carbono. Agora sim o carbono está balanceado. Vamos analisar o hidrogênio agora, onde tem mais. Tenho 10 hidrogênios aqui no reagente, então precisa também ter 10 hidrogênios no produto. E no produto tem apenas 2. 2 vezes quanto? Vou multiplicar por quanto para dar 10? Vou multiplicar por 5. Então a gente põe o 5 ali na frente da molécula de água. Dessa forma vamos ter 10 hidrogênios no produto e 10 hidrogênios no reagente. Está balanceado. Tem quantos oxigênios no total aqui no produto?
Tenho 4 no monóxido de carbono e mais 5 na molécula de água, que dá um total de 9 oxigênios no produto. Então precisamos ter 9 oxigênios também no reagente. E no reagente tem apenas 2. Então 2 vezes quanto para dar 9? Aqui a gente vai colocar 9 sobre 2 como coeficiente. Porque 9 sobre 2 vezes 2 vai dar 9, tá? 9 sobre 2 vezes 2 vai dar 9. Dessa forma, temos 9 oxigênio no reagente, 9 oxigênio no produto. Agora sim a reação está balanceada. Então guarde essa informação, tá? Toda vez que nós estivermos diante de uma reação de combustão incompleta, existe a possibilidade de produzir monóxido de carbono, que é um veneno, mais água. O monóxido de carbono, ele é aquela fumaça preta que sai na descarga dos ônibus, principalmente, porque o ônibus é movido a óleo diesel. E óleo diesel é uma molécula com muitos átomos de carbono. Então o óleo diesel, a combustão dele que acontece é uma combustão incompleta. Então, por causa disso, ele libera monóxido de carbono para a atmosfera, que é aquela fumaça preta que você vê na descarga dos ônibus. E aquilo ali é extremamente prejudicial para o ser humano. Nós não podemos respirar a grande quantidade daquela fumaça preta do monóxido de carbono, porque nós ficaríamos intoxicados com aquela fumaça. Ela iria impedir a nossa respiração. Então aquilo é um veneno mesmo, extremamente prejudicial para o ser humano. Então esses são os produtos das reações de combustão incompleta, monóxido de carbono mais água. Outra possibilidade de produtos para reações de combustão incompleta é produzir o carbono sólido na forma de carvão mais água. Tá? Então quando nós falamos de combustão incompleta, nós temos duas possibilidades. Ou produz monóxido de carbono mais água, ou produz carbono sólido na forma de carvão mais água. Então aqui nós temos o exemplo da combustão, outro exemplo da combustão incompleta do butano, que é o C4H10, combustível na presença do comburente gás oxigênio, produzindo carbono sólido, que é o carvão mais água. Aqui nós temos a combustão incompleta. E mais uma vez, vamos analisar aqui o balanceamento dessa reação, começando aqui pelo carbono, tem 4 carbonos no reagente, precisamos ter 4 carbonos no produto, só tem 1, né? Então multiplicamos por 4, aqui a molécula do carbono sólido. Dessa forma o carbono está balanceado. Agora vamos ao hidrogênio, 10 hidrogênios no reagente, precisamos ter 10 hidrogênios no produto, então a gente multiplica a molécula de água por 5. Dessa forma o hidrogênio fica balanceado. Analisando a quantidade de oxigênios totais que nós temos no produto, tem um total de 5 oxigênios no produto, 5 da molécula de água. Precisamos também ter 5 oxigênios no reagente. E no reagente temos 2, né? Então 2 vezes quanto para dar 5? Aqui nós vamos multiplicar por 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 2 vai dar 5, tá? Então dessa forma temos 5 oxigênios no reagente e 5 oxigênios no produto. Agora a reação está balanceada. Então guarde essa informação. Outra possibilidade de produtos quando nós falarmos de combustão incompleta é produzir carvão mais água. Então em resumo, tá? Colocando aqui um resumo do que nós aprendemos acerca das reações de combustão, é que a reação de combustão consiste na reação do combustível com o gás oxigênio, que é o comburente. Então o combustível é aquilo que vai ser consumido, é aquilo que vai ser queimado nesse processo de combustão na presença do gás oxigênio, que é o comburente. Outro ponto que nós aprendemos é que quando essa combustão é completa, ela vai produzir gás carbônico mais água, vai emitir poluição para a atmosfera, que pode implicar aí na intensificação do efeito estufa e causar o aquecimento global. Então um dos responsáveis por isso é o CO2, tá bom? Outro ponto que nós aprendemos é que quando essa combustão é incompleta, ela pode produzir monóxido de carbono, que é um veneno, mais água, ou ela pode produzir carbono sólido, que é o carvão mais água. Essas são as possibilidades de produtos para combustões incompletas. Outra coisa importante é que a reação de combustão ela é uma reação exotérmica, ou seja, a combustão sempre ocorre com liberação de energia. É por isso que quando você se aproxima de uma fogueira, por exemplo, que está acontecendo ali a combustão da madeira,
Quando você se aproxima da fogueira, você sente aquele calor emanando dali, daquela queima. Então você sente o calor que está emanando dali, porque aquela queima, aquela combustão é um processo exotérmico, ele libera energia na forma de calor. Então sempre que uma queima está acontecendo, essa queima está liberando calor, está liberando energia. E quando você se aproxima, você sente essa energia, você sente esse calor sendo liberado dali. Então é por isso que nós classificamos a reação de combustão como sendo exotérmica. E por fim, quanto mais energia é liberada, mais eficiente é o combustível. Então esse aqui é um outro comparativo muito importante da gente fazer. A gente compara vários combustíveis, por exemplo, gás hidrogênio, gasolina, óleo diesel, querosene. A gente pode comparar vários combustíveis e dizer qual deles é mais eficiente. E de antemão eu já afirmo para você que o mais eficiente é o gás hidrogênio, tá? Ele é um combustível que libera maior quantidade de energia quando a gente compara quantidades iguais, tá? Quantidades iguais de gás hidrogênio com quantidade de gasolina, com quantidade de outros combustíveis. Quando a gente compara quantidades iguais, o gás hidrogênio libera mais energia, tá? Ou seja, ele é um combustível mais eficiente, ok? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso numa aula específica que vamos ter sobre gás hidrogênio. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Deixe um like aí para ajudar. Inscreva-se para ajudar esse canal a crescer. Na próxima aula nós vamos estudar o gás natural, que é uma outra forma de produção de energia não renovável, tá? Então eu aguardo você na próxima aula. Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.